Olá, meus irmãos, meu bom dia a todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Seja muito bem-vindo à nossa lição de quarta-feira. Hoje nós temos uma lição importantíssima para nós estudarmos que fala sobre fiança e esquemas de enriquecimento rápido, tá? Quero compartilhar com vocês esta mensagem do Senhor Jesus, nos aconselhando, queridos, para nós não entrarmos, em ciladas, porque o inimigo, ele oferece muitas ciladas, ele é enganador desde o princípio, ele vem enganando e ele usa pessoas com instrumentos, como seus instrumentos, exatamente muitas vezes para nos levar à ruína e nos levar a ser escravos, tá? Escravos de dívidas e muitas vezes dívidas que não são nossas, tá? Não temos nenhuma passagem bíblica, queridos, que nos dá aí uma base para nós podermos sermos fiadores dos outros. A Bíblia aconselha e diz que nós temos que ter muito cuidado. Então, esse importante estudo que nós vamos ter hoje e que Deus possa nos abençoar, que nós possamos aí, à luz da Bíblia Sagrada, compreender a mensagem de Deus para nós. Vamos orar agora. Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, neste momento, nesta bendita hora, nesta manhã, nesta quarta-feira, mais uma vez, Senhor Deus, estamos na nossa sala. Aqui nós estamos buscando conforto, esperança, através da Tua Palavra e ainda, querido Deus, estamos aqui para aprendermos com o nosso coração aberto a voz do Senhor, a voz do Teu Espírito. Em nome de Jesus nós o pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus queridos, a nossa lição de hoje, como eu disse para vocês, é uma lição muito importante, tá? Por mais que você tenha amigos, tenha amigas, por mais que você ame o seu irmão, mas não há, queridos, nenhuma base bíblica que lhe apoie você emprestar o seu nome, emprestar o seu documento, emprestar aí a sua confiança para ser um fiador de uma outra pessoa. Tá? E nós temos aqui alguns versos bíblicos que nós vamos meditar. Tá? Deus não quer que seus filhos sejam responsáveis pelas obrigações financeiras dos outros. E aqui em Provérbios, o Senhor nos exorta a não sermos fiadores de outras pessoas, ok? Muito bem, então como eu disse para vocês, por mais que você ama o seu irmão, por mais que você ama o seu ente querido, uma pessoa que é muito seu amigo, mas, queridos, o conselho de Deus é que quando se trata de nós emprestar o nome para responsabilizar pela dívida de uma outra pessoa, nós estamos verdadeiramente entrando num terreno perigoso, tá? E se cairmos nestas ciladas, depois de conhecermos todas as advertências de Deus e as suas exortações, queridos, e ainda cairmos, ainda que nós orarmos, Deus vai nos ajudar, tá? Mas as sequelas, as consequências, isso vamos ter que arcar, ok? Muito bem. Provérbios no capítulo 6, verso de 1 a 5, que é a base do nosso estudo, capítulo 17, verso 18 e 22, verso 26. Eu quero ler com vocês aqui o verso 18 do capítulo 17, queridos, que diz assim, olha, quem não tem juízo se compromete ficando por fiador do seu próximo. Veja só, eu vou repetir para você, olha. Quem não tem juízo, sabe, parece que perdeu o raciocínio, não usa, aí o seu raciocínio dentro
do ensinamento da palavra de Deus é que se comprometa ficando por fiador do seu próximo. Tá? Não esteja entre os que se comprometem a ser fiador de dívidas. Tá? Eu li aqui também, capítulo 22 de Provérbios, verso 26. Eu vou repetir. Não esteja entre os que se comprometem a ser fiador de dívida. Tá? Conselho de Deus, queridos, é que nesse momento nós devemos usar a palavra de Deus para dizer: meu amado, minha amada, conforme a palavra de Deus eu tenho uma resposta para você. Deus aconselha que nós não podemos ser fiador. Será que nós estamos cometendo algum mal por isso? Óbvio que não, queridos. Porque cerca de 75% diz as estatísticas daqueles que emprestam o nome acaba pagando a dívida. Você entendeu, né? Cerca de 75% daqueles que emprestam o seu nome acaba pagando a dívida. E mais, você perde o amigo, perde a amiga, perde o irmão, perde a irmã, tá? E ainda acarreta dentro de você um problema para, se não for para sempre, pelo menos para muito tempo. Tá? Então, o mal tem que ser cortado pela raiz. Tá? Esse é o ensinamento da palavra de Deus. Muito bem, às vezes, muitas vezes, eu quero falar aqui para você, muitas vezes, queridos, até mesmo um parente mais próximo, quem sabe um adolescente, um jovem que está começando a vida, quer comprar um carro, quer comprar alguma coisa, e ele acaba pedindo para o pai, pedindo para a mãe para financiar aquela dívida. Mas, segundo a palavra de Deus, a resposta deve ser a mesma, como diz Salomão em Provérbios. Não seja fiador. Queridos, nós precisamos compreender a palavra de Deus. Nós precisamos ajudar uns aos outros na medida do possível, tá? A Bíblia diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, para você amar o seu próximo, primeiro você precisa amar a você. Isso é o que a Bíblia ensina, tá? Então, queridos, nós precisamos compreender à luz da palavra de Deus que nós vivemos em comunidade e que, na medida do possível, nós precisamos ajudar os necessitados, tá? Ajudar uns aos outros, naquilo que nós temos condição, tá? Mas, queridos, emprestar o nome vai muito além, tá? Foge do contexto da palavra de Deus, daquilo que é ajudar uns aos outros, tá? Você pode ajudá-los em qualquer uma outra forma, a necessidade de outra pessoa, e nós temos que ser adultos o suficiente para entendermos, queridos, que enquanto nós temos condição, enquanto nós podemos, tá? Nós poderemos ajudar na medida do possível. Quando não mais isso for possível, nós precisamos entender os dois lados, que não tem como, tá? E precisamos, à luz da palavra de Deus, continuar amando a pessoa, mas se a gente na parte financeira não tem condição, então, queridos, tá? Temos que entender isso, um e o outro, que ali estamos encerrando, aquele momento em que ajudamos de uma forma financeira, quem sabe com remédio, quem sabe com alimento, alguma coisa, ou mesmo que foi em dinheiro, tá? Então, os dois lados precisam compreender isto, a fim de que nós não viemos a comprometer, a nossa vida financeira, de forma assim que venhamos a desagradar a Deus. Tá certo? Muito bem. E isso nós estamos falando aqui
à luz da palavra de Deus. Outro ponto importante também aqui, queridos, que nós precisamos tomar muito cuidado, tá? E eu quero ler com vocês, também são palavras do sábio Salomão, do capítulo de Provérbios 28 e do número 20, o verso que diz assim, olha, o homem fiel será coberto de bênçãos, tá? Não importa quem é você, da forma como você vive, se você vive num casebre, se você vive numa casa simples, tá? Numa casa que, quem sabe, não tem um acabamento de boa qualidade, quem sabe se você vive em uma comunidade, não importa, se você é fiel a Deus, Deus está te protegendo, te ajudando e cobrindo você de bênçãos. Você pode ter certeza que Deus ele vai cumprir com a sua promessa de não deixar faltar aquilo que nós necessitamos para o manter da nossa vida, tá? Mas o verso não termina aí, o verso continua dizendo assim, olha, mas o que tem pressa de se enriquecer, certamente virá a cair no mal, tá? E tem pessoas, né, que é dilubriado, enganado, né, por certas promessas, né, grandiosas, oferecimentos de grandes coisas, promessas de grandes negócios com riquezas, né, grandiosas e muito rápidas. Queridos, o conselho da palavra de Deus é cuidado com isso e fogem, porque geralmente isso são pessoas golpistas, né? Isso são pessoas que são usadas pelo mal certamente para te levar, né, a uma destruição. Então tenha muito cuidado, tá? Geralmente, pessoas que se enriquecem, na maioria das vezes, com muita rapidez, tá? E de forma instantânea, você pode imaginar que geralmente tem raízes de desonestidade ou de pessoas que enveredou para o lado do mal, tá? Não quero dizer que Deus não pode, Deus pode e Ele abençoa muitas pessoas e se enriquece com muitas bênçãos, tá? Mas eu quero dizer para você que enriquecer com honestidade, isso sim é agradável aos olhos de Deus, tá? E isso pode demorar um tempo, tá? Isso geralmente não acontece com muita rapidez, porque a palavra de Deus diz que é do suor do nosso rosto que devemos comer o nosso pão, tá? Então é com trabalho, e trabalho duro, trabalhar mesmo é que traz enriquecimento, tá? E não de forma fácil, né? A pessoa vai dormir hoje pobre e amanhã ele já amanhece rico. Isso quero dizer para você que geralmente não vem de Deus, tá? Na maioria das vezes. Então por isso cuidado quando alguém, quem sabe através da internet ou quem sabe uma pessoa que se diz muito amigo seu, tá? Você precisa examinar e ver realmente se tem coerência esse oferecimento, essas promessas, tá? E ver se tem raízes com base, né, na fidelidade e na honestidade. Se não, queridos, mais do que depressa cai fora, ainda que você tenha que cortar na carne, que seja uma pessoa muito, muito seu amigo, e você, quem sabe, nem sem saber, não estava sabendo que ela estava enveredando para o lado do mal, e depois ela quer levar você junto. Então, muito cuidado. É o que diz a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês aqui também o que diz o apóstolo São Paulo, na primeira carta de Timóteo, propriamente no capítulo, deixa eu ver aqui, o capítulo é 6, o verso 9 e o verso 10 diz assim, olha, preste bem atenção, mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Tá? Então veja aqui o que Paulo está dizendo, que há muitas pessoas, né, que se envereda para o lado do mal, amando mais o dinheiro do que a Deus. Tá? O amor ao dinheiro é a raiz de toda a perdição. O dinheiro, na verdade, é uma bênção. Mas quando a pessoa passa a amar o dinheiro, queridos, e ele começa a usar meios errôneos, de forma desonesta para se enriquecer, você pode ter certeza, como diz aí o conselho da palavra de Deus, Paulo, que esse vai acarretar muitos males para a sua vida. Ele vai, mais cedo ou mais tarde, sofrer aí a lacuna das suas consequências referente à decisão que ele tomou. Que não seja esse o nosso caso, que nós realmente possamos, à luz da palavra de Deus, vivermos contentes buscando diante de Deus aquilo que é fidelidade, tá? Aquilo que é honestidade. Deus sabe se Ele vai ou não nos dar riqueza. Mas se não, queridos, ao contentarmos com aquilo que Deus prometeu para nós, que o nosso pão será certo e a água não vai faltar, você pode ter certeza que Ele não vai deixar faltar tudo o que você necessita para a sua sobrevivência. Tá? O importante é estarmos nos preparando para entrar no reino da glória. Lá sim, nós teremos muitas e muitas riquezas, tá? Que Jesus tem preparado para cada um de nós. Então fique com Deus, um abraço a todos, e que Deus continue te abençoando, abençoando a mim, e que a nossa sala seja uma sala de riqueza de conhecimento da palavra de Deus. Amanhã estaremos com uma nova e maravilhosa lição e muito importante para nós. Então, esteja comigo e vamos juntos aí em conhecimento mais da palavra de Deus. Um abraço a todos.